Saudações, meus amigos, minhas amigas. Vamos mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo sempre o amparo dos nossos amigos espirituais e a colaboração de cada um aqui com as nossas reflexões, sempre gentil e fraternalmente, os nossos estudos. E hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estaremos entrando no capítulo 4. Quando Kardec ele vai fazer o estudo desse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele vai trazer muitas passagens da Bíblia. Por quê? Porque ele quer mostrar, pelo menos no meu ponto de vista, ele quer mostrar exatamente que a ideia da reencarnação ela já existia, mas ela ainda não era bem compreendida. Por isso que a primeira temática vai ser justamente ressurreição e reencarnação. Então, o Kardec ele tem cuidado de trazer as passagens que estão na Bíblia, né, no Testamento, como aqui nesse primeiro item. Ele vai trazer uma passagem que está em Mateus, e ela quase que ipsiliter se repete em Marcos. Depois ele vai trazer um segundo trecho, né, que também está em Marcos e se repete em Lucas. E, finalmente, o terceiro item, né, que é uma passagem que está em Mateus e que se repete em Marcos. Então, quando a gente lê esses três textos aqui, a gente começa a entender que Kardec está fazendo uma pontuação aqui, mostrando que o tema já está no Novo Testamento. Já é de conhecimento dos judeus, mas não conhecimento profundo a respeito da reencarnação em si. Eles conheciam como ressurreição. Depois que o Kardec traz esses textos, essas passagens do Evangelho, aí ele vai fazer uma exegese, né, um estudo mais aprofundado, e ele então vai começar o item 4 fazendo essa interpretação. Aí ele vai falar sobre a reencarnação, né, e a ressurreição, ou melhor dizendo, a ressurreição e a reencarnação, fazendo exegese dessas três passagens. Um pouco mais para frente, lá no quinto item, ele vai trazer uma passagem que, na verdade, é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Essa passagem está em João, e ela não se repete nos outros, até mesmo porque o Evangelho de João ele é diferentão, né, dos outros. A gente chama de sinótico para os três primeiros, né? E o de João ele é bem diferente. Então, esse diálogo está anotado no Evangelho de João, no capítulo 3, nos itens, aliás, nos versículos de 1 a 12. Então, quando ele traz aqui, aí o que que ele vai fazer? No item 6, ele vai fazer novamente agora a exegese, ou seja, o estudo aprofundado dessa passagem. Então, aqui ele vai trazer no item 6, vai trazer o item 7, e finalmente no item 8, perdão, 8, e finalmente no item 9. No item 10, novamente ele vai trazer mais uma passagem que está em Mateus. E aí ele vai fazer uma nova exegese dessa passagem, no item 11. No item 12, mais uma passagem, dessa vez está no Antigo Testamento, no livro dos profetas, do profeta Isaías. E ele vai fazer novamente uma exegese. No item 14, ele vai trazer a passagem que está em Jó, no capítulo 14, versículo 10 e 14. Só que aqui é muito curioso, porque ele vai trazer a tradução do Le Mestre de Sacy, que era a Bíblia que ele usava como referência, né? E a mesma passagem, ele vai pegar uma tradução de Osterwald,
Eu acho que é assim que pronuncia, né? Essa Bíblia é uma Bíblia protestante. E, finalmente, ele vai pegar uma outra Bíblia, que é a versão da Igreja Grega. Então, para a mesma passagem, ele traz três visões diferentes, três traduções, melhor dizendo, diferentes. E aqui também tem um motivo pelo qual ele vai buscar outras Bíblias. E aqui, dentro dessa passagem, novamente, ele vai fazer a exegese, né? No item 15, 16 e 17, fechando assim o tema ressurreição e reencarnação. Como a gente pode ver, esse capítulo aqui, e principalmente esse primeiro tema, ele é bastante longo, requer um pouco mais de atenção da nossa parte, e antes da gente iniciar a leitura e as reflexões, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais. Bem, aqui, né, aqui já é uma outra temática. Então, vamos nos ocupar com essa primeira temática aqui. As primeiras considerações que nós queremos fazer aqui para iniciar o nosso estudo a respeito desse capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem também a ver com as traduções que já existem na atualidade. Então, ao tempo de Kardec, só tinha-se as traduções que ele usou, a de Sassi, do Lemestre, de Saci, essa Bíblia protestante e a outra Bíblia grega. Quer dizer, não tinham só essa, mas foram essas que ele achou mais adequado para trazer. Porém, na atualidade, nós temos muitas Bíblias. E, principalmente, a gente sabe que a gente já saiu da Idade Média. Então, hoje a gente pode estudar as Escrituras, a gente pode contestar as Escrituras. Antigamente não se podia muito fazer isso, não era de bom tom, né? Até um certo tempo queimavam as pessoas. Depois de um tempo, já no tempo de Kardec, não era de bom tom contestar, né? E até bem pouco tempo atrás a gente também não podia questionar. Hoje nós temos uma liberdade maior de fazer isso. Em 1900, década de 40, 50, né? 1945, 50 por aí, houve também aquela grande descoberta das cavernas de Qumran, onde acharam muitos papiros, né? Então, acharam muita coisa ali, que provavelmente deve ter sido a herança deixada, né, pelos essênios. Então, tinha muita coisa escrita lá. E não era só a cópia das escrituras, mas também cópia de livros como A República de Platão. Então, tinha coisas também dos filósofos, né? Então, era uma outra visão que os essênios também tinham, porque eles também eram judeus, mas eles também tinham uma outra visão e eles estudavam outras coisas também, tá? Então, com esses achados também, muitos estudiosos e pesquisadores, entre católicos, protestantes, enfim, estudiosos, historiadores, é como se o mundo todo tivesse voltado os olhos para aqueles pergaminhos. E dali, e papiros, né? E dali foi que uma primeira comprovação. Realmente, o Antigo Testamento ele foi conservado ipsiliteris desde, né, quando começou a se fazer, colocá-lo por escrito, né? A gente não vai entrar nesses pormenores aqui, né? Tem vários documentários sérios, né, na internet falando a respeito dessa descoberta, dessas pesquisas lá das cavernas de Qumran e tudo mais. Mas foi um salto muito grande, porque passaram também a editar novas Bíblias justamente em cima dessas descobertas. E outra coisa, cada vez mais as Bíblias deixaram de ser
traduzidas exclusivamente por teólogos. Então, hoje você vê, inclusive, muitas universidades pelo mundo, Estados Unidos, Inglaterra, fazendo tradução da Bíblia. Ou seja, esses tradutores eles não têm interesse religioso nenhum. Então, eles não estão traduzindo a Bíblia com um olhar protestante, um olhar católico, enfim, eles não têm esse olhar dogmático. Eles têm um olhar da história, né? Então, você tem muitas traduções hoje que são, digamos assim, mais próximos do original, né? Então, muitas palavras na Bíblia foram trocadas para adequar a uma ideia cristã. Cristã que eu falo, não é nem cristã a palavra certa, ao dogma da igreja, né? Ou de um pensamento da igreja. Então, você vê muitas palavras sendo substituídas a bel prazer, né? E hoje, nós temos muitas Bíblias já nesse processo. Pena que em língua portuguesa nós não tínhamos, né? Nós temos a mais famosa, é a tradução de João Ferreira, né? Que é a mais famosa e mais conhecida. Quando a gente vai estudar, inclusive, essas traduções, a gente vê que nem foi a tradução exatamente dele, né? Ele começou, como muitas traduções, né? Como levava muito tempo essas traduções, o tradutor ele acaba morrendo e acaba deixando esse legado para outras pessoas completarem o trabalho. João Ferreira de Almeida. Já de alguns anos para cá, nós incluímos no nosso estudo a Bíblia do Frederico Lourenço, né? Que ele é da Academia de Coimbra, né? Da Universidade de Coimbra, é um filósofo, é um historiador, e ele fez praticamente. Eu acredito que só faltava mais um livro para ele traduzir a Bíblia inteira, né? E eu acredito que essa tarefa foi terminada há poucos meses atrás aí, né? Então ele traduziu toda a Bíblia, né? Ele traduziu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, fora outros livros que ele também já publicou com relação às Escrituras. Por exemplo, os Evangelhos Apócrifos também, ele já também publicou muita coisa. Antes dele começar esse trabalho, ele já fazia a tradução dos grandes clássicos gregos, né? Então, é um grande estudioso da língua, do latim, do grego, enfim, é um homem que já tem uma larga experiência em traduções. Quando a gente estiver entrando no texto de Kardec, como eu fiz essa breve apresentação aqui do que a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, eu pontuei também que ele traz três Bíblias, né? Que é justamente para a gente ver a diferença de traduções. Imagina se ele tem acesso agora, né, à Bíblia traduzida diretamente do grego, vendo que muitas palavras, voltando à palavra original que estava, a ideia se assemelha muito com a ideia que o próprio Espiritismo traz sobre o assunto. Quando Jesus fala, por exemplo, vai e não peques mais, né? No grego está escrito, né? Vai e mude a sua mentalidade, que é completamente diferente uma coisa da outra, né? E por aí vai. Então, nós também temos a nosso favor a Bíblia hoje, que a gente pode inserir no nosso estudo, fazendo a comparação com o texto que Kardec traz, dessas Bíblias que ele traduziu, colocando também as Bíblias atuais, e eu até falei que a gente não tinha em português, então é muito bom a gente contar com esse material do Frederico. Então, a gente também pode fazer a comparação, né, da tradução do grego para o português de Portugal, mas ele lançou também, né, no Brasil
com o português do Brasil também. Então, fica muito confortável, né, para a gente. Tudo bem até aqui? Outro ponto que eu quero chamar a atenção no nosso estudo, lá vem o Mário Chato de novo, né? É o espiritismo, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muita hora nessa calma, porque senão a gente vai começar a ler essas passagens da Bíblia e a gente pode cair no erro de começar a querer interpretar como nós interpretávamos quando a gente estava na igreja, não é verdade? Então, eu sei que tem muitas pessoas que já são espíritas de berço, mas tem uma grande maioria que não. A maioria saiu da igreja e veio para o espiritismo. E quando ela chega numa casa espírita, o primeiro livro que deveria ser apresentado a ela, segundo Allan Kardec, é O que é o Espiritismo, que é uma brochura, né, é um livro, é um resumo do Livro dos Espíritos, eu diria até que é um resumo da doutrina espírita ali inicial, né, contendo toda aquela parte filosófica, aquela parte teórica. Para quê? Para a gente ressignificar os conceitos que nós tínhamos quando a gente estava na igreja. O peso que a palavra tem na igreja, por exemplo, castigo, pecado, dívida, ranger de dente, isso tem uma interpretação lá na igreja. Essas palavras você encontra no Espiritismo. Mas nós temos que ressignificar. Porque se a gente continuar olhando o castigo, nós aprendemos que é um castigo de Deus na igreja, e a gente continuar achando que no Espiritismo a palavra castigo tem o mesmo sentido, a gente vai fazer uma interpretação equivocada. Só para ilustrar esse exemplo, o castigo dentro do Espiritismo é entendido como consequência dos meus atos. Porque Deus é justo e bom, nos deixa livre, nós temos livre-arbítrio, né, para escolher entre o bem e o mal. Se eu escolhi o bem, ótimo. Se eu escolhi o mal, tudo bem também. Mas as consequências eu vou ter que arcar. Porque arcando com as consequências, eu começo a entender que aquele ato não é adequado. Então eu posso me arrepender e voltar para o bem através de novas provas. Uma diferença gigantesca, né? Então, se a gente precisa ressignificar, não dá para entrar no Evangelho segundo o Espiritismo sem ressignificar os conceitos que a gente tinha antes de virar espírita, ou, né? Qual é o primeiro livro que oferece na casa espírita? É o Evangelho, né? Eu prefiro acreditar que é o Evangelho, né? Porque muitas vezes você recebe lá um romance espírita, né? O que é pior, né? Ou o livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos, para quem está começando na doutrina espírita, ele também é um livro muito extenso, né? É um livro que merece um estudo, uma reflexão mais profunda. Por isso que Kardec se preocupou e escreveu o livro que é o Espiritismo. Então, o primeiro livro que a gente deveria apresentar para alguém seria o que é o Espiritismo, para a gente entender primeiro esses conceitos. Então, meus amigos, minhas amigas, e em especial para você que vai assistir isso aqui em outro horário,
né? Depois lá no nosso canal do YouTube. Se a gente ainda não ressignificou, a gente vai tentar mostrar, né, como ressignificar isso aqui. Então, essa daqui é uma tentativa, né, da nossa parte. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela. A gente já tem feito isso, né, em todos os nossos estudos. Né? Diante de entrar no capítulo, antes de entrar numa temática, mostrar que muitas vezes você está na Gênese e aquele texto não brotou ali na Gênese do nada. Né? Ele sofreu todo um caminho, né? Percorreu todo um caminho. Quando eu falo percorrer um caminho, o que que quero dizer? Quero dizer que Kardec consultava os espíritos, meditava sobre a questão, questionava, falava com os espíritos, fazia as mesmas perguntas para outros médiuns diferentes para comprovar aquela universalidade do ensino. Ou seja, até a fruta amadurecer, ela foi cuidada desde a semente, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente. Então vamos lá. Vamos pegar essencialmente esse capítulo aqui do item 1 ao 17, que o tema é ressurreição e reencarnação. A compreensão plena de o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente em seus capítulos doutrinários, depende dos princípios fundamentais estabelecidos em O Livro dos Espíritos e dos fatos observacionais e experimentais detalhados em O Livro dos Médiuns. O capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, em particular, os itens de 1 a 17, trata da pluralidade das existências, ou reencarnação. As bases para esse tema central estão solidamente correlacionadas nos seguintes pontos de O Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, e no Livro dos Médiuns, que é a parte prática experimental. Primeiro, correlações com O Livro dos Espíritos. Só aqui mais um comentário aqui, antes da gente prosseguir. Aqui eu estou trazendo só o Livro dos Espíritos e só o Livro dos Médiuns. Mas há os artigos na Revista Espírita que reforçam o conteúdo desta obra. Há comunicações de outros espíritos falando sobre essas temáticas, mas aqui a gente vai se ater, para não prolongar muito, e para chamar a atenção, né, dos estudiosos da doutrina que nos acompanham, chamar a atenção para esses pontos. Então, vamos ficar só com essa base, a base doutrinária, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, fazendo correlação dessa temática com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos contém os princípios fundamentais do Espiritismo, sendo a pedra angular de todo o edifício doutrinário. O capítulo 4 do Evangelho baseia-se diretamente na quarta parte da segunda. Desculpa, aqui era para ter consertado. Quarta parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação. Ou seja, aqui é capítulo 4, tá? Aqui foi um erro. Que trata da reencarnação. Então, nós fizemos essa tabela para fazer a correlação. Tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, reencarnação. Então, a reencarnação como lei necessária, que está nos itens 1 a 4. Aquelas três passagens, né? E depois a exegese de Kardec. Correlação com o Livro dos Espíritos. Então, no livro segundo, capítulo 4, pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos, Kardec aborda acerca da reencarnação. A reencarnação é imposta para levar o espírito à perfeição,
sendo a prova de uma nova existência, a maneira de purificar a alma que não alcançou a perfeição na vida corporal. Então, aqui, lógico, a gente só está fazendo um resumo, né? Porque esse estudo lá no Livro dos Espíritos ele é bem extenso, né? Nos itens 5 a 8, Justiça das Desigualdades. Então, no livro segundo do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Justiça da Reencarnação. Aqui só para esclarecer. Livro segundo, capítulo 4, item tanto. Então, a gente quis economizar espaço aqui, né? Sabendo que está no livro segundo, né? Capítulo 4, que é o capítulo que vai tratar dessas temáticas. Então, né? Capítulo 4, pluralidade da existência, e aqui, nesse caso, justiça da reencarnação. É a única doutrina que explica as anomalias da vida, como o sofrimento imerecido e as desigualdades de aptidões intelectuais e morais. A reencarnação é conforme a mais rigorosa justiça. Então, quando a gente vai ver, né, a justiça da reencarnação, é porque através da reencarnação é que a gente explica esses sofrimentos que a gente muitas vezes toma como imerecido, as desigualdades de aptidões, anomalias da vida. A desigualdade de aptidões. A desigualdade de aptidões do homem, inclusive de aptidões intelectuais e morais, se deve à antiguidade do espírito, que traz ao renascer o que conquistou em existências anteriores. O destino das crianças que morrem cedo. Sorte das crianças depois da morte, ainda no mesmo livro, Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 4. A morte prematura tornaria inútil para a alma as vidas de curta duração se não houvesse reencarnação. A alma preserva sua individualidade. É o que a gente não, é totalmente contrário dos dogmas da igreja, né? Ideias inatas e conhecimento prévio. Ideias inatas. As ideias inatas são o conhecimento adquirido e conservado pelo espírito. A aptidão de alguns médios para assuntos que desconhecem se deve a conhecimentos conservados em estado latente. Progresso do espírito. Geral. Livro segundo, Progresso dos Espíritos. Aqui no primeiro capítulo, né? Os espíritos formam uma série ininterrupta e progridem de grau inferior até o supremo da perfeição. A prova em uma nova existência é o caminho para esse progresso. A doutrina do Evangelho, que seria o final do capítulo, né? O Livro dos Espíritos, Introdução e Conclusão. Kardec afirma que a pluralidade das existências está em harmonia com a justiça de Deus e que as próprias palavras de Jesus a Nicodemos não deixam dúvidas sobre o princípio. O Espiritismo veio confirmar, explicar e desenvolver tudo o que o Cristo disse. Aqui segundo, correlação com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns fornece o alicerce experimental, demonstrando a realidade da alma individual e a perspectiva do espírito fora do corpo, o que sustenta a necessidade e a lógica da reencarnação. Tema do Evangelho, no capítulo 4, reencarnação, individualidade e imortalidade da alma. No Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, intitulado Existem os Espíritos, em algumas traduções a Espírito, a crença nos espíritos é a base da doutrina. As manifestações demonstram materialmente a existência da alma e sua imortalidade, o que é um novo e amplo caminho aberto à filosofia. A alma tem existência, sobrevivência e individualidade depois da morte. Parece que não, né?
Porque às vezes a gente fala, mas precisa ler o livro dos médiuns. Parece que não, mas isso aqui dá um entendimento muito maior, porque ele vai tratar justamente da individualidade, imortalidade da alma. Aí você começa a entender reencarnação. Isso já no modo experimental, né? Porque você tem essas comunicações com os espíritos. Já não é mais só a prática teórica, né? Prova experimental do conhecimento adquirido. Capítulo 19. O rol do médium. Aqui 19, eu esqueci de colocar que é na segunda parte, né? A aptidão de certos médios para idiomas, músicas ou assuntos que não conhecem na vida atual se explica porque o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente, ou seja, existências anteriores. O espírito, ao se comunicar, revela o que conquistou em suas experiências passadas. Sonambulismo e dupla vista. Nós até falamos sobre isso ontem, né? No estudo do livro dos médiuns. Os médiums. Dos médiuns. O livro dos médiuns estuda os fenômenos que demonstram a emancipação da alma, como a dupla vista e o sonambulismo. Esses fenômenos provam a ação do espírito fora do organismo e são a chave para a ciência espírita, pois a alma revela sua existência e sua individualidade. Se a alma é independente durante o sonambulismo, ela é inerentemente individual, o que é um pressuposto para que possa reencarnar de forma individual. Em resumo, o Livro dos Espíritos fornece o corpo filosófico e a justificativa moral para a reencarnação, demonstrando-a como a única lei que sustenta a justiça divina. O Livro dos Médiuns fornece os meios de comunicação e as observações empíricas, como o conhecimento latente em médium, que confirmam a realidade da individualidade e do progresso do espírito ao longo das existências, tornando o renascimento uma verdade tangível e inquestionável. A correlação é crucial. A filosofia de O Livro dos Espíritos, Reencarnação, é provada pelos fatos e experimentos de Livro dos Médiuns, e o resultado moral de ambos é codificado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse caso, na exigência de nascer de novo para o progresso. Eu acredito que agora a gente possa entrar no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos com a tradução do Evandro Noleto, e finalmente, então, nós vamos entrar aqui, né, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler esses três textos. Bem, então vamos ler essas passagens que Kardec traz nesses três primeiros itens, do jeitinho que está traduzido aqui, e depois a gente vai ver a tradução diretamente do grego pelo Frederico Lourenço. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão,
filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Passagem está em Mateus 16, Marcos 8. E tem dois. O tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinham muita vontade de vê-lo. A passagem está em Marcos e em Lucas. Deixa eu só ressaltar aqui, quem é esse tal de tetrarca Herodes aqui? Às vezes a gente ouve Herodes, né? E a gente acaba, muitas vezes, confundindo, porque houve vários Herodes, né? Inclusive, esse Herodes aqui é filho de Herodes, né? O tetrarca. O que é tetrarca, né? O tetrarca Herodes, do tempo de Jesus, é Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Então, resumidamente, quem era Herodes Antipas? Era governante, entre aspas, né? Entre parênteses, né? Tetrarca da Galileia e da Pérea, sob a autoridade de Roma, de cerca de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. É o tempo de reinado dele. Filho de Herodes o Grande e Maltace. Portanto, um príncipe da dinastia herodiana, cliente do Império Romano. Contexto político. Não era rei, de fato, mas um governante menor, tetrarca. Tetrarca significa chefe de uma quarta parte do antigo reino do pai. Ou seja, o reinado de Herodes o Grande foi dividido em 4 partes, e uma dessas partes coube a Herodes Antipas, né? Por isso que ele era o tetrarca. Procurava manter boa relação com Roma, fazendo obras urbanas como a fundação da cidade de Tiberíades, às margens do lago da Galileia. Como figura no Novo Testamento, é o Herodes ligado à prisão e à execução de João Batista. Desse João Batista quem está falando, né? Por causa da crítica de João ao casamento de Antipas com Herodíades, ex-esposa de seu meio-irmão. Ele se aborreceu com João porque João ficava falando, chamando. Porque o papel do profeta, na época, era de chamar a atenção do rei. Então, o papel do profeta era cuidar, né, do rei, né? Principalmente no que diz respeito no papel de como o rei estava conduzindo o povo. Porque quando a gente vai olhar a história do Antigo Testamento, no começo não haviam reis. Eles eram o único povo em que quem era o governante era o próprio Deus, né? Aí depois a gente vai vendo na história que aparece, né, o primeiro rei, que é o rei Saul, né? Depois vem, né, o rei Davi, depois vem Salomão e assim por diante, né? Então, em todos os tempos, é, os judeus tiveram reis. Ao tempo de Jesus, era Herodes. E João chamava muita atenção porque ele estava aqui, digamos assim, cometendo um ato imoral, né? E ele estava casado com a ex-esposa de seu meio-irmão. E por isso, a gente vai lembrar dessa história quando a filha dela dança para o Herodes, né?
E ele fica tão entusiasmado com ela, tão embevecido ali com a beleza da moça, que ele diz que ela poderia pedir o que ela quisesse. E se ela pedisse a metade do reino dele, ela daria, né? E aí ela vai consultar a mãe, né, Antipas. E a mãe fala, pede a cabeça de João. Aí que ele manda degolar João e entrega numa bandeja, né, para ela, né, o presente que ela pediu. E guarde essa história porque a gente vai voltar lá para o texto, né? Mas aqui terminando para falar de Herodes, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus o chama de essa raposa. Essa passagem a gente encontra lá em Lucas 13:32. Expressão de desprezo pela sua astúcia política. Em Lucas, capítulo 23, Pilatos envia Jesus a Herodes Antipas, porque Jesus era galileu. Herodes o ridicularizava. Herodes o ridiculariza, Jesus, né? Mas o devolve a Pilatos sem condená-lo. É outro fato que não só Pilatos não via Jesus como um culpado, mas o próprio Herodes também, ele escarneceu de Jesus, mas ele também não julgou, né? Ele só devolveu. Final da vida de Herodes Antipas, mais tarde foi acusado de conspiração pelo seu sobrinho Herodes Agripa I, diante do imperador Calígula. Perdeu o poder e foi exilado, provavelmente na Gália por volta de 39 depois de Cristo. Então, eu trouxe isso aqui porque a gente sempre passa, né, por essas figuras, a gente sempre fica meio que sem saber, só para a gente fazer essa lembrança. A história que a gente acabou de falar do Herodes, com relação a João, né, era, era justamente essa crença na ressurreição, né, essa possibilidade. E aqui a gente, nas entrelinhas, a gente também vê um medo aqui, né? Um medo de Herodes, que, vendo a figura de João, de Jesus, que doutrinariamente, se a gente parar para pensar, eles tinham uma mesma linha de pensamento, né? Eles eram primos, inclusive, né? E aí vem aquele negócio, né? Mandei cortar a cabeça de João. Quem é então esse homem de quem ouço dizer tão grandes coisas? Vamos para a terceira passagem que Kardec traz. Após a transfiguração. Vocês sabem da transfiguração, né? Eu não vou entrar nesse pormenor, tá? Então, esse texto, essa passagem, é logo após a passagem da transfiguração de Jesus. A gente não vai entrar no mérito agora, né, dessa questão. Aqui é só para indicar, né? Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma. Porque dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro. Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Então, a gente vê muito claro, né, nessas três passagens aqui, que a crença da ressurreição, veja bem, não da reencarnação, porque há uma diferença entre as duas coisas, né? Era muito viva essa ideia, né, para os judeus.
Antes da gente agora entrar na exegese de Kardec, né, sobre essas três passagens, vamos fazer uma leitura da tradução diretamente do grego feita pelo Frederico Lourenço. Nós tivemos o trabalho, acho que assim fica melhor, né? Que aí fica um texto do lado do outro, né? Fica muito pequeno? Tá bom. Aqui, eu tentei ser um pouco mais minucioso, porque o Kardec ele traz uma passagem, indica de onde ele tirou, mas ele também indica que está também em outro evangelista. Quando eu falei que eu tentei ser um pouquinho mais rigoroso, rigoroso não, minucioso, é que eu peguei as duas passagens para a gente fazer a comparação com ela. Então, aqui, a tradução da Bíblia por Frederico Lourenço. Primeiro em Mateus 16 a 13, como indica Kardec, né? Perdão, capítulo 16, 13 a 17. Então, aqui, ó, do lado direito, é a Bíblia do Frederico. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem as pessoas ser o filho da humanidade? Eles disseram: Uns dizem João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Diz-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque carne e sangue não te revelaram isso, mas sim o meu Pai, o que está nos céus. É um pouquinho diferente, né? Aqui ele fala filho do homem, a tradução do grego é filho da humanidade. Vê a mesma passagem que está em Marcos. E Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, interrogou os discípulos, dizendo-lhes: Quem os homens dizem que eu sou? Eles falaram-lhe, dizendo: João, o Batista, outro, Elias, e outros, que és um dos profetas. E ele perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, respondendo, diz-lhe: Tu és o Cristo. Ordenou-lhes então que não falassem a ninguém sobre ele. Então, aqui em Marcos, tem essa pequena diferença, né? Em Marcos, ele atesta que Jesus pediu segredo, né? Então, agora, nós vamos para o segundo, para a segunda passagem que Kardec traz, que está em Marcos e em Lucas. E aqui nós tivemos o cuidado de trazer as duas passagens com a tradução para o português, do grego, né, para o português, do Frederico Lourenço. Então, Marcos, primeiramente, que está no capítulo 6, 14 a 16. E ouviu o rei Herodes falar de Jesus, pois o seu nome se tornava célebre, e diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso se realizam os milagres nele. Outros diziam: É Elias. Outros afirmavam: É um profeta como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: É João, a quem eu decapitei e ressuscitou. Aqui é uma nota de rodapé do próprio Frederico. Mas aqui só está reforçando, né, o que a gente já falou sobre Herodes. E aqui trata-se de Antipas, filho de Herodes o Grande, etc.
E a passagem que está em Lucas, a mesma passagem, né? O tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que se passava e não sabia o que pensar, pelo fato de ser dito por alguns que João ressuscitara dos mortos, por outros que Elias aparecera, e por outros ainda que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes disse: Eu mandei decapitar João, mas quem é este acerca de quem ouço dizer tal coisa? E procurava vê-lo. E finalmente, agora a gente vai para a terceira passagem, apontada por Kardec em Mateus e Marcos. E nós trouxemos as duas passagens em Mateus e Marcos, do item terceiro. E os discípulos interrogaram-no, dizendo: Por que razão dizem os escribas que primeiro tem de vir Elias? Jesus, respondendo, disse: Elias vem e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram nele quantas coisas quiseram. De igual modo, está também para sofrer o Filho da humanidade. Então os discípulos compreenderam que ele lhes falou acerca de João, o Batista. Passagem em Mar. E perguntaram-lhe, dizendo: Por que afirmam os escribas que primeiro tem de vir Elias? Jesus disse-lhes: Elias, vindo primeiro, restabelece todas as coisas. E não está escrito que o Filho da humanidade tem de padecer muito e ser desprezado? Mas eu vos digo que Elias já veio e fizeram-lhe o que quiseram, conforme está escrito sobre ele. Então a gente vê que tem algumas nuances, né, nas traduções. Mas o que chama mais atenção aqui é realmente o termo, né, filho do homem e filho da humanidade. A gente não vê tanta discrepância assim, nesse caso aqui. Mas vamos lá, então. Agora, vamos ver o que Kardec vai trazer para nós de reflexão sobre essas três passagens. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Ou seja, eles chamavam de ressurreição o que nós compreendemos agora com muito maior clareza, o que nós sabemos tratar-se de reencarnação. Somente os saduceus, que também eram judeus, né? Mas somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. A gente vai lembrar que logo no início do Evangelho, Notícias Históricas, Kardec vai, né, trazer quem eram os saduceus, de uma forma bem resumida, né? Falando que justamente eles não acreditavam na ressurreição. Eles pensavam que acabava com, né, tudo, mas que tinha-se que viver de uma maneira digna diante desse Deus, que também eles acreditavam, mas não acreditavam na morte, não acreditavam na vida após a morte, né? Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição
pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Vou chamar a atenção para alguns pontos aqui e depois eu passo a palavra para vocês. Quando a gente fez a introdução falando que o nosso entendimento estaria incompleto ou se tornaria um pouco incompreensível se a gente não tivesse os princípios da doutrina espírita. Então, quando ele fala aqui, né, as ideias dos judeus sobre a reencarnação, ressurreição, né, como muitos outros pontos, não eram claramente definidas. Por quê? Porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Ora, essas informações acerca da alma e da ligação com o corpo não está toda em o livro dos Espíritos? Pelo menos a base teórica? Não está a explicação para o perispírito ali? Não está falando sobre a encarnação do espírito? Não está falando sobre, aliás, a reencarnação do espírito e também da volta para a espiritualidade com a morte do corpo? Então, a gente vê como era vaga essa ideia, porque o próprio Herodes, quando ele pensa que Jesus é a reencarnação de João, a gente tem que lembrar que João e Jesus eram primos, eles eram contemporâneos, né? Então, como é que um poderia morrer e já reencarnar imediatamente? A ideia da reencarnação, como a gente viu aqui no texto, né? Ó, a diferença, né? Ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto. A reencarnação, a pessoa não pode reencarnar no corpo que já está adulto, né? Por isso essa confusão toda, né? Ah, mas então João recuperou o corpo dele de novo, de volta, e é ele que está por aí. Por quê? Porque no caso de Herodes, Herodes só ouvia falar de Jesus, lembra do texto? E no final de uma passagem ele fala que ele procurava vê-lo, né? Ir de encontro, mas ele só ouvia falar de Jesus. Então, isso que Kardec está colocando aqui é o quê? É mostrando que essa crença era uma crença do judeu, mas era uma crença imperfeita por falta ainda do conhecimento dessas leis. Ah, mas por que que Jesus não ensinou? Cena dos próximos capítulos. Mais lá para frente a gente vai abordar esse assunto, né? Então vamos com calma aqui, pegando primeiramente essas três passagens, né? E agora com o comentário de Kardec, né? É, o povo judeu daquela época, no meu modo de ver, era muito concreto. Por isso por isso que a ideia de ressurreição ela é mais apropriada para aquela época, por ser mais concreta. Muito bom, Fernando. Você trouxe um outro elemento que eu não tinha abordado até agora, né? Foi muito bom.
o pensamento muito concreto, né? Uma linguagem concreta, um pensamento. Ou seja, a gente pode falar, ao invés de falar concreto, a gente também pode falar o contrário, que também é verdadeiro, né? Ou seja, eles não tinham condições de entender ideias abstratas, né? Então era tudo muito, né? Para o entendimento, né? Tinha que ser coisas que eles pudessem ter um contato, né? Com a realidade que está sendo mostrada. Eles tinham essa dificuldade. Então era mais fácil entender uma ressurreição porque eles estão vendo o corpo ali, né? Jesus menciona Lázaro também aqui, né? Por que que ele fala que a palavra ressurreição se aplicaria melhor no caso do Lázaro e não de Elias? Porque Lázaro, ele está morto, entre aspas, né? É o que todo mundo acredita quando lê, que Lázaro estava morto. Jesus é avisado que Lázaro está morto e ele vai até lá e faz um milagre. Não é a interpretação espírita, mas é isso que todo mundo fala, né? Então, quando ele fala que a ressurreição ela é mais adequada para falar de Lázaro, é por quê? Porque se ele estava morto e voltou à vida, ele voltou no mesmo corpo. Isso é ressurreição. Voltar no mesmo corpo. Só que Kardec lembra que isso é impossível, porque a própria ciência mostra que uma vez que você está morto, não tem como ressuscitar. Ah, então é milagre. Bem, tem uma coisa interessante quando a gente vai estudar esse caso de Lázaro, porque Jesus fala, né? Ele dorme. Esse assunto, que não é para a gente tratar aqui, é porque apareceu o nome do Lázaro e a gente está falando, mas isso vai ser estudado nos milagres do Evangelho. Porque o espírita, ele. Eu nem posso mais falar isso, né? O espírita não acredita em milagre. Tem espírita que acredita em nosso lar, por que que não acredita em milagre, né? Então, o espírita que tem o espiritismo bem compreendido, ele sabe que a palavra milagre ela não se encaixa com a doutrina espírita porque pressupõe quebra das leis. É uma exceção. E a lei de Deus, se há exceções, ela não é perfeita, né? E aí, quando a gente vai estudar o caso do Lázaro, a gente vai entender que ali se tratava. Aliás, a medicina hoje trata disso, né? Que é um estado, muitas vezes, de catalepsia, onde o corpo, ele aparentemente tem uma morte biológica, porém os sinais vitais são tão fracos que não são perceptíveis. O coração bate tão lentamente que não é percebível, né? Então, como o coração não está bombeando sangue com força para as extremidades do corpo, é muito natural que uma pessoa num estado cataléptico, as extremidades do corpo comecem a gangrenar, ou, uma outra palavra, apodrecer. Por isso que quando eles se aproximam, eles avisam que ele fede, né? Ele cheira mal. Mas não é porque ele estava em decomposição. Então, quando a gente olha por esse ângulo, né, é por causa, né, da putrefação das extremidades. Mas essa ideia de ressurreição não se aplicaria a Elias. Por quê? Porque Elias era um profeta que viveu séculos antes de Cristo, né? Então, como é que poderia ser? Aí você vê a imprecisão da ideia da ressurreição que eles tinham. Eles não tinham algo, né, definido, né? Eles tinham, como que eles assim, pequenos ensaios do que seria a vida após a morte, né? Então, assim, achei bem interessante que ele conta as passagens, as mesmas, né, em Mateus, em Marcos, em Lucas, tudo meio parecido, né? Porque os evangelhos,
que são considerados pela igreja são quatro: Mateus, Marcos, Lucas, que a gente chama de sinóticos. A grosso modo, a gente pode falar sinótico é que eles se parecem, né? Eles são muito parecidos, né? Tanto na cronologia como na narrativa, né? Eles são muito. Por isso que as passagens coincidem. Você não vai ver que é o mesmo capítulo, o mesmo item, né? O mesmo versículo e tal. Mas a ideia sempre tem uma diferença, um usa um verbo diferente do outro, etc. e tal. Aí eu peguei aqui na internet o conceito mesmo, né, da palavra sinótico. Ô, Mário, Sinótico refere-se a um grupo de textos que compartilham uma visão semelhante ou visão comum, como os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos por apresentarem relatos paralelos da vida de Jesus. Bem, meus amigos, então nós vamos interromper o nosso estudo aqui nesse ponto, nesse quarto item, e a gente retoma, então, no nosso próximo encontro, a partir do item 5. O item 5 novamente, Kardec vai trazer uma passagem, justamente o diálogo que ele tem, né, com Nicodemos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer as boas intuições que nós recebemos e que nós possamos nos reencontrar em breve para retomarmos os nossos estudos. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.